No dia 7 de agosto de 2016, a família Schwab fez uma viagem ao parque aquático Schlitterbahn, no Kansas, nos Estados Unidos. Scott Schwab, pai de 4 meninos, levou seus filhos para o lado assim que entraram. Ele disse a eles que poderiam andar pelo parque à vontade, mas queria que cuidassem uns dos outros. Irmãos, fiquem juntos, ele disse. Os meninos concordaram e partiram para uma tarde, aproveitando alguns dos brinquedos aquáticos mais divertidos e intensos do estado. Scott observou seus 4 filhos saírem, sem saber que só veria 3 deles vivos novamente. Quando foi inaugurado para o público em 2014, o toboágua Varukt, no Schlitterbahn Kansas City Water Park, em Kansas City, era o toboágua mais alto do mundo. Ele tinha 51,4 metros ou 168 pés de altura em seu ponto mais alto e consistia em uma longa e íngreme descida, seguida por uma curta subida e uma segunda descida mais suave, para levar os visitantes de volta ao chão. Os visitantes desciam o toboágua em botes rígidos de borracha, cada um acomodando 3 pessoas, uma atrás da outra. Durante a longa descida, os botes podiam atingir velocidades de até 110 km ou 70 milhas por hora, e no topo da seção de subida, os visitantes também podiam experimentar um momento de assustadora sensação de ausência de peso. No geral, além de ser o toboágua mais alto do mundo, ele também era um dos mais intensos. Varukt imediatamente chamou a atenção. Seu status como o mais alto do tipo foi certificado pelo Guinness Book of World Records logo após a inauguração, e jornalistas correram para experimentar e avaliar. Muitos deles comentaram sobre a aparência imponente da atração e a velocidade impressionante da primeira descida dentro de um ano. Ela havia conquistado um prêmio Golden Ticket da publicação de parques temáticos Amusement Today, destacando-se como uma atração imperdível. Vídeos gravados a bordo das boias mostravam a velocidade emocionante da atração. E logo, ela ficou tão famosa que milhares de visitantes viajavam de outros estados todos os anos para experimentá-la. A experiência deles sempre começava com uma longa caminhada, subindo mais de 200 degraus até o topo da torre. De lá, eles tinham uma vista excelente de toda a paisagem ao redor. Antes da descida, os participantes eram pesados e organizados em grupos de 3 por 1 operador. Subiam na boia, prendiam os cintos de velcro feitos para mantê-los no lugar e então esperavam. Quando chegava a hora de liberar a boia, ela era empurrada para frente sobre uma plataforma de metal, que então se inclinava para a frente, lançando a boia na primeira descida íngreme. Depois que essa queda de 17 andares terminava, canhões de água montados no toboágua impulsionavam as boias pela curta subida seguinte e até o topo da elevação. Por fim, as boias deslizavam por uma longa seção de desaceleração, onde tapetes de borracha ajudavam a trazer a boia a uma parada segura e controlada. Os visitantes desembarcavam e as boias eram enviadas de volta ao topo por uma esteira transportadora. Muitas pessoas achavam Varukt tão emocionante que, apesar da longa subida necessária para chegar ao topo da torre, elas andavam várias vezes no brinquedo em um único dia. No dia 7 de agosto de 2016, a família Schwab visitou o Schlitterbahn, em Kansas City. Scott Schwab era um legislador estadual. Ao irem à igreja naquela manhã, a família soube que o parque aquático estava aberto para autoridades eleitas. Autoridades e suas famílias podiam entrar no parque de graça e também aproveitar um almoço gratuito. Inicialmente, a família ficou em dúvida se iria, pois o dia estava nublado. Quando a igreja terminou, porém, o tempo havia melhorado e eles decidiram aproveitar a oferta. Scott Schwab, sua esposa Michelle e seus 4 meninos pequenos foram ao parque. Um dos meninos, Caleb Schwab, de 10 anos, estava determinado a andar no Varukt. Ele estava bem acima da altura mínima para o brinquedo, então seus irmãos não o impediram. Eles esperaram na base do brinquedo enquanto Caleb fazia a longa caminhada até o topo. Lá, ele foi pesado e acomodado na frente de uma boia, junto com 2 mulheres de outro grupo.
A boia foi lançada no escorregador, descendo em alta velocidade e fazendo uma curva na seção ascendente do brinquedo. Quando chegou ao topo da subida, no entanto, a boia saiu do escorregador, ficando momentaneamente no ar. Caleb e seus dois companheiros de boia foram arremessados contra a rede que cobria o escorregador de cima a baixo. A rede era sustentada por aros de metal, e um desses aros atingiu Caleb no pescoço. Os ferimentos resultantes foram tão catastróficos que, na prática, equivaleram à decapitação. Caleb foi arremessado da boia, tendo sido morto instantaneamente pelo impacto. O corpo dele deslizou até o final do toboágua, separado da boia, onde foi visto pela multidão que aguardava e que então soou o alarme. Bombeiros de folga atenderam a piscina de saída no final do toboágua e mais ajuda médica foi chamada, embora já fosse tarde demais para salvar Caleb. As duas mulheres que estavam com ele sofreram graves ferimentos no rosto ao baterem na rede de proteção e foram levadas ao hospital. Elas se recuperaram depois. Após o acidente, houve muito choque. Muitas milhares de pessoas haviam andado na Varukt desde a sua construção e, para a maioria delas, não havia nenhuma indicação de que o brinquedo era inseguro. No entanto, com a notícia da morte de Caleb, muitos visitantes que achavam o brinquedo inseguro se manifestaram. Houve inúmeros relatos de visitantes que disseram que as tiras de velcro de contenção se soltaram durante a descida, ou que a balsa em que estavam chegou a sair do chão por um breve momento. Foi revelado que ao longo dos 2 anos em que o brinquedo esteve em funcionamento, 13 pessoas sofreram ferimentos ao serem lançadas contra a rede de proteção, incluindo lesões nas costas e concussões. Varukt, ao que parecia, não era seguro, nunca foi seguro, nem desde o momento em que foi construído. A construção do brinquedo foi supervisionada principalmente por Jeff Henry, o proprietário do Schlitterbahn, Kansas City, que não tinha qualificações formais. Mas ele projetava e construía toboáguas como parte do negócio desde os 16 anos de idade. Ele contou com a ajuda de John Shuley, seu colaborador de longa data, experiente na construção de toboáguas para parques aquáticos na Ásia. A dupla estava participando de uma feira em 2012, quando foi abordada por um representante de um canal de televisão famoso chamado The Travel Channel. O representante afirmou que buscavam parques aquáticos para a nova temporada do programa Extreme Water Parks. E perguntou à dupla se eles tinham algo empolgante planejado para os próximos anos. Jeff, querendo impressionar, afirmou no impulso do momento que eles pretendiam construir o toboágua mais alto do mundo. Ele conseguiu captar o interesse dos produtores do programa, mas ficou com um dilema. Nenhum dos fornecedores com quem ele conversou na feira estava disposto a ajudá-lo a realizar o projeto, como ele já estava acostumado. Ele teria que projetar o brinquedo recordista sozinho. Desde o início, o projeto e a construção foram apressados. Jeff queria cumprir o cronograma dos produtores do canal de viagens. Mas também sentia fortemente que estava em competição com outros parques e queria muito manter uma vantagem competitiva. Ele pressionou os projetistas a concluir trabalhos que normalmente levariam meses em apenas algumas semanas. De fato, muitos cálculos importantes normalmente realizados ao construir um toboágua de qualquer tipo foram apressados ou nem sequer realizados. O resultado final foi que o toboágua, como construído, era totalmente impossível de usar. As boias quase sempre ficavam no ar no topo da colina. Os testes do toboágua ocorriam após o parque fechar, com apenas funcionários antigos e de confiança presentes. Muitos depois lembraram de ter visto as boias virarem ou saírem do toboágua quando passavam pelo topo da colina. Por causa desse problema persistente, o toboágua foi redesenhado para ser um pouco mais lento. No entanto, mesmo após esse redesenho, que acrescentou um ano ao processo de construção, as boias ainda às vezes ficavam no ar no topo da colina. Um engenheiro qualificado com experiência relevante talvez pudesse ter redesenhado o brinquedo de forma que as boias nunca ficassem no ar. Mas um engenheiro qualificado não foi consultado durante o processo de design. Em vez disso, Jeff Henry e John Shuley confiaram em tentativa e erro,
testes e em sua própria experiência e instinto para projetar um toboágua que eles acreditavam ser seguro. Na pressa de inaugurar a atração a tempo e de criar uma atração emocionante e inovadora, a dupla ignorou muitas recomendações que lhes foram feitas. Uma empresa externa contratada para testar a atração observou que as boias poderiam se tornar aéreas na descida. Nenhuma providência foi tomada. Outro consultor descreveu a atração como inacabada e insegura pouco antes de ser aberta ao público. Nenhuma providência foi tomada. Além da construção apressada, a atração não foi bem mantida durante seu tempo de funcionamento. O desejo de manter a principal atração do parque aberta o máximo possível levou os gerentes a adiarem a manutenção e ignorarem ou minimizarem relatos de ferimentos. De fato, a boia em que Caleb estava no momento de sua morte já era conhecida por precisar de manutenção, mas não havia sido retirada de serviço. Jeff Henry e John Shuley foram, à luz dessas evidências, acusados de homicídio doloso de segundo grau e vários outros crimes. No entanto, todas as acusações foram finalmente arquivadas, devido ao uso de provas inadmissíveis pela promotoria. Também veio à tona que o Estado permitiu que o parque se autorregulasse, realizando a maioria das inspeções estaduais dos brinquedos. Assim como o Varust, isso fazia parte de um acordo que havia sido criado para atrair investimentos em parques temáticos no Kansas, após o acidente fatal em Varust. No entanto, essa exceção foi revogada e, a partir de então, todos os brinquedos de parques de diversões no Kansas passaram a estar sujeitos à supervisão do governo para garantir que fossem seguros. Varust foi fechado após o acidente, mas permaneceu de pé por vários anos enquanto os processos legais eram concluídos. Ele acabou sendo demolido. As notícias sobre o que aconteceu no toboágua contribuíram para a queda na popularidade do Schlitterbahn Kansas City, e o parque fechou suas portas para sempre em 2018